E nesse exato momento também eu estou com uma pessoa muito mais do que especial. Ele que é teólogo, pastor, é casado, começou o ministério muito cedo, com 8 anos de idade. Eu estou falando de um pastor muito abençoado, o meu amigo desta igreja, amigo do nosso pastor Samuel Ferreira. Eu estou falando do pastor Gilmar Fiuza. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meu amigo Levi Júnior, que alegria estar aqui com você e poder cumprimentar os nossos queridos internautas que estão nos assistindo. Um abraço a todos os irmãos, é sempre muito bom estar aqui no Brás. Qual a sensação do senhor hoje em mais um congresso da Almadesp aqui na Assembleia de Deus no Brás? É uma satisfação plena em poder participar do 25º Congresso da Almadesp. A Almadesp é uma mocidade que eu tenho no coração em uma particularidade muito grande. Eu já acompanho a Almadesp desde muito cedo. Eu não sou tão velho assim, mas já acompanho a Almadesp e ser um dos pregadores, um dos oradores nessa oportunidade, quando se completa o Jubileu de Prata, é uma imensa alegria em poder ver jovens cheios do Espírito, dinâmicos, pessoas inteligentes e voltadas à cruz de Cristo, prosseguindo para o alvo. Pastor Gilmar, hoje muitos jovens, hoje muitos adolescentes, eles não têm ainda um direcionamento do que quer ser, do ministério. E como o senhor é formado em teologia, o senhor também é formado em publicidade e propaganda, o senhor também já foi bancário, qual a relação do jovem hoje dentro dessa visão do ministério, visão de estudos, porque o senhor é um exemplo disso? Na verdade, a importância do jovem cristão em se preparar para o mercado é muito grande, porque a igreja tem necessidade, o evangelho precisa de pessoas com estas características. As pessoas, quando se falam em crentes, há um tempo atrás, quando se dizia sobre um crente, um evangélico, tinha-se por ideia de uma pessoa que não tinha nenhum conhecimento, alguém neófito, né, alguém despreparado. E hoje a tecnologia avançou, nós temos uma grande influência, nós temos uma porta aberta de estudos da cultura e nós temos essa facilidade com as redes sociais e é muito importante que o jovem cristão esteja preparado para o mercado em todas as áreas, econômica, social, e a gente olha para a Bíblia e vê que os grandes homens da Bíblia que se destacaram foram pessoas diferenciadas. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele foi levado porque ele se destacava entre os seus amigos, entre os babilônicos que estavam ali. Daniel era versado em vários idiomas, conhecia tudo sobre cultura e foi uma pessoa extremamente inteligente. Então eu penso que o jovem cristão nos dias de hoje não deve ficar aquém dos seus estudos, deve se preparar, se dedicar e fazer o seu melhor, porque dá para levar uma vida no celeiro de Deus, envolvida com o conhecimento da graça do Evangelho e também se envolvendo com o mercado financeiro, que é muito importante, que Deus conta com pessoas competentes também para o mercado financeiro para fazer a diferença. O senhor falou uma coisa que é muito certa, pastor Gilmar. Deus conta com pessoas competentes, não somente no ministério, mas sim também nos estudos, no mercado de trabalho, não é mesmo? E hoje em dia há uma falta de pessoas com esse cunho de conhecimento, né? Muita gente se envereda por outro caminho, principalmente na época da juventude, quando portas se abrem para todo tipo de oportunidades que dão margem à escória da sociedade. Jovens que se enveredam pelas drogas, pela prostituição, e a nossa sociedade está carente de referências. E quando um jovem se coloca na mão de Deus e ele ama a palavra, ele se dedica a ela e também se dedica à sua vocação, porque todos nós temos uma vocação. Nós nascemos com uma habilidade e essa habilidade é importante que nós desenvolvemos ela, seja no âmbito espiritual e no âmbito social. Você pode ser um ótimo cristão e pode ser um bom engenheiro, pode ser um ótimo cristão e também pode ser um grande advogado, um grande juiz, um grande médico, pode ser um grande aviador, você pode ser o que você quiser nas mãos de Deus, desde que tenha um caráter ilibado e uma vida constante pautada na palavra de Deus. Uma vida constante pautada na palavra de Deus.
Pastor Gilmar, muitos jovens pregadores, adolescentes pregadores, adultos, pessoas que gostam de pregar, que vivem o pastorado, que sonham em ter um ministério. O senhor é referência, muitos jovens olham para o senhor como referência. E qual conselho o senhor dá para os jovens hoje que está afim de seguir no ministério, pregando a palavra, de um pastorado? Qual o conselho hoje que o senhor dá para o Brasil neste exato momento? Em primeiro lugar, eu penso que deva existir no coração de quem quer fazer a vontade de Deus, precisa existir a chama. E você precisa nutrir essa chama. De uma vez que você nutre essa chama, cuida dela, alguém vem às vezes perguntar para mim, pastor, como eu faço para ser grandemente usado nas mãos de Deus? Na verdade, não existe segredo. Você precisa só deixar que essa chama flua em você e alimentar ela. E como é que se alimenta essa chama? Se alimenta orando, tendo um tempo de devocional, uma meditação nas escrituras sagradas. Uma preparação, se né? preparando, sempre se relacionando com conteúdos teológicos e se envolvendo com aquilo que é pertinente ao que você certamente sente desejo e tem vontade de se relacionar e está ávido por aquilo, né? Pelo conhecimento. Então, é só se colocar nas mãos de Deus e ter uma vida de oração e entrega total na palavra de Deus. Agora eu quero que o senhor dê um recado para a juventude, para os adolescentes, para o Brasil, que precisa de uma palavra, que precisa de um refúgio, jovens que necessitam de um direcionamento. Quero que o senhor, nesse exato momento, direcione, dê uma palavra amiga, uma palavra de pastor, como o senhor exerce, que o senhor possa dar um conselho para os jovens hoje. Deus está procurando homens, como disse em Spurgeon para Moody, Deus está procurando homens que sejam capazes de revolucionar o mundo e que se coloquem inteiramente em suas mãos. E quando Deus procura essas pessoas, Deus não procura saber quem são os seus pais, qual é a sua origem, Deus procura pessoas desejosas para fazer a diferença. E quem sabe eu estou falando a alguém que por conta das circunstâncias, talvez pela fatalidade, parou, desanimou, desacreditou, até por falta de recursos, quem sabe social, espiritual e financeiro, mas a mão amiga de Deus sempre está disposta a nos levantar. Então, eu quero me direcionar a você, que quem sabe já está desacreditado e começou 2017 dizendo vai ser mais um ano, nada vai mudar. O Congresso da Umadesp está sendo realizado exatamente com este propósito, até porque o tema do Congresso é muito propício, prossigo para o alvo. Paulo, quando estava falando isso, ele tinha passado por uma enxurrada de problemas, mas ele estava olhando para o alvo, ele estava certo de que, firme no alvo, nada seguraria a sua meta. Então, esta é a hora de você olhar para o seu objetivo e alcançá-los debaixo da graça de Deus. Nada pode te deter. Você pode ser o que você quiser nas mãos de Deus. Confie, se levante, erga a cabeça. Você pode ser um grande empresário, você pode ser um grande pai de família, você pode ser um grande pregador da palavra, você pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus para saquear o inferno e povoar o céu. Então, não desista jamais.